Olá, boa tarde. Em 2020 foram registradas quase 1,5 milhão de mortes no país. Para a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o ano foi o mais mortal das últimas 2 décadas. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a legislação que trata do assunto e como são registrados os dados sobre mortes pela Covid-19. E você vai ver também. Crise no Amazonas. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determina a abertura de inquérito policial contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A investigação atende a um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Anvisa diz ao Supremo Tribunal Federal que vacina russa Sputnik V não será liberada para uso emergencial sem o aval de técnicos da agência. Apenas vacinas com estudos clínicos em andamento no Brasil podem ter essa autorização. E ainda, com a autorização da Justiça, militares do Exército são presos, suspeitos de fraudar certificados de armas para caçadores. Com a autorização da Justiça Militar, a Polícia Civil do Distrito Federal, com o apoio do Exército Brasileiro, prendeu 9 suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em fraudar documentos de posse e porte de arma de fogo. Entre os detidos estão 3 militares da ativa, 2 servidores aposentados e 4 civis. De acordo com a polícia, a organização criminosa colocava informações falsas no sistema de gerenciamento militar de armas mediante pagamento de propina. E dessa forma, concedia o registro para quem não preenchia os requisitos. Desde cedo, a polícia também cumpre 26 mandados de busca e apreensão em 5 cidades do Distrito Federal e uma cidade de Goiás. Foram apreendidas mais de 40 armas e milhares de cartuchos, máquinas de recarga e também silenciadores. A polícia ainda vai apurar o número de certificados que teriam sido forjados. E a Justiça Federal do Amazonas pediu novas informações ao governo do estado sobre a distribuição de vacinas. O objetivo é fazer um cruzamento de dados e intensificar os responsáveis por possíveis desvios de imunizantes. Na decisão, a Justiça do Amazonas determina ao governo do estado que informe quantas vacinas o Amazonas recebeu do governo federal até agora, se o governo de São Paulo entregou o lote de imunizantes prometido e, em caso positivo, em qual quantidade, quantas vacinas devidamente comprovadas foram distribuídas em Manaus e demais municípios do estado e se há reserva técnica do imunizante. A Justiça do Amazonas ainda intimou a Prefeitura de Manaus a apresentar a comprovação dos registros de entrega dos imunizantes, conforme determina a portaria do Ministério da Saúde, bem como os registros internos que embasam o preenchimento da lista de pessoas vacinadas, além da lista de servidores que trabalham na unidade de saúde, de onde surgiram denúncias de que ninguém foi vacinado no local até agora. A decisão destaca que o número de pessoas furando fila é assustador e que não há mais segunda dose nem para quem tem direito. O governo do Amazonas demitiu um funcionário da Casa Civil que tomou a vacina sem ter direito e exonerou a diretora do hospital, que colocou o nome desse funcionário na lista do grupo prioritário. Aqui em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, determinou a abertura de inquérito policial para investigar eventual conduta criminosa do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em relação à falta de oxigênio em Manaus. A investigação atende a um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Na representação, Aras destaca a necessidade de apurar se o ministro da Saúde cumpriu o dever legal de agir com celeridade e eficiência durante a crise em Manaus. Segundo o Procurador-Geral, o ministro da Saúde foi alertado com 5 dias de antecedência sobre a possível falta de oxigênio, mas o produto não foi entregue a tempo de evitar as mortes. No pedido, Augusto Aras ainda reforça que chama a atenção a distribuição de 120 mil unidades de hidroxicloroquina como medicamento para tratamento precoce da Covid-19, sem apresentar os documentos técnicos que serviram de base para a orientação.
E a vacina russa Sputnik V não será liberada para uso emergencial sem o aval dos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Esse é o posicionamento da Anvisa, que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal a pedido do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Lewandowski ele é o relator da ação protocolada pelo governo da Bahia, que pede a liberação da vacina. Na ação, o governo baiano pedia ao STF que autorizasse a importação e a distribuição das vacinas com aval de autoridades estrangeiras e a certificação da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a liberação da vacina Sputnik V com parâmetro de outros países seria um risco à soberania nacional, direitos de saúde e à vida dos brasileiros. A Sputnik V já teve o pedido para uso emergencial aprovado em alguns países como a Argentina, Venezuela, Bolívia e Paraguai. No Brasil, a farmacêutica União Química, que pretende produzir a vacina russa para demanda interna e outros países da América Latina, já fez o pedido de uso emergencial de 10 milhões de doses e que viriam direto da Rússia. A Anvisa recusou a solicitação, alegando que apenas vacinas com estudos clínicos em andamento no Brasil podem ter essa autorização, o que ainda não é o caso da Sputnik V. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, manteve a prisão preventiva do empresário Fagner dos Santos Araújo. Ele é acusado de liderar uma organização criminosa que pode ter causado um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão à União por meio de fraudes contra a Receita Federal. Ao negar o habeas corpus, o ministro Marco Aurélio ressaltou que não há justificativa para permitir que o acusado responda pelo crime em liberdade. O empresário Fagner dos Santos Araújo é apontado como líder de uma suposta organização criminosa que teria fraudado declarações de tributos por meio de compensação com créditos falsos. A estimativa é que o prejuízo seja de mais de R$ 1 bilhão contra a União e a particulares. O empresário foi preso em outubro de 2019 e em março de 2020, em razão da pandemia da Covid-19, a prisão foi convertida em domiciliar. Agora, alegando excesso de prazo na prisão preventiva e que a gravidade do crime é abstrata, a defesa pediu para que ele responda em liberdade, o que foi negado. O PDT, o Partido Democrático Trabalhista, contesta no Supremo Tribunal Federal entendimento sobre marco para a transferência de serviços de energia elétrica. Quem explica melhor é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A ação questiona parte da Lei Federal de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A legislação definiu que, no caso de desestatização das exploradoras, seria possível 2 regimes regulatórios de concessões, com ou sem prorrogação. Nas concessões prorrogadas, é possível deslocar temporariamente as obrigações da concessão através de um termo aditivo inserido no edital licitatório da desestatização da exploradora dos serviços ou instalações de energia elétrica. Segundo o partido, embora a legislação tenha estabelecido um prazo de 5 anos para que isso ocorra, não houve clareza quanto ao termo final deste prazo. A legenda argumenta que esse termo final é a transferência de controle, mediante processo licitatório, de pessoa jurídica originariamente sob controle direto ou indireto da União, de Estado, do Distrito Federal ou de município. Para o PDT, qualquer outra interpretação viola princípios constitucionais, como o da legalidade e da segurança jurídica. Esse tema é complexo e pode ter consequências sistêmicas para o setor elétrico, já que envolve interesses dos concessionários, do poder concedente e também dos usuários de energia elétrica. Há um pedido de liminar para que o Supremo Tribunal Federal se manifeste antes da transferência de controle da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, uma sociedade de economia mista do Rio Grande do Sul, prevista para o final de abril. O relator desta ação direta de inconstitucionalidade é o ministro Alexandre de Moraes. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre a legislação de registro de óbitos no país. No ano passado, por causa da pandemia da Covid-19, foram registrados quase 1,5 milhão de mortes aqui no país. Os detalhes já já. A
Constituição Federal vem sendo cada vez mais invocada pelos cidadãos. Ocorre que, além de direitos e deveres individuais, ela também traz garantias coletivas, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Assim, devemos assegurar sua aplicação para todos. Os cartórios do país registraram quase 1,5 milhão de mortes ao longo de 2020. O ano foi considerado o mais mortal das últimas 2 décadas pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Em 2020, as mortes registradas nos cartórios do Brasil totalizaram 1.446.871, 8% a mais que no ano anterior. Os óbitos por doenças respiratórias cresceram quase 35%. Só a síndrome respiratória aguda grave teve crescimento de quase 1000%. Já entre as mortes causadas por doenças cardíacas, o levantamento aponta aumento de pouco mais de 5%. O número de pessoas que morreram em casa também disparou no Brasil. Os óbitos por causas respiratórias fora de hospitais cresceram mais de 25%. Os registros feitos com base nos atestados assinados pelos médicos, apontam que quase 10 mil brasileiros morreram de Covid-19 em casa. Pelos painéis de acompanhamento da pandemia Covid-19, painel de acompanhamento de mortes respiratórias ou de mortes cardíacas no portal da transparência, é claro que este aumento significativo no número de mortes, ela é exclusivamente de mortes decorrentes de pessoas que vieram a óbito com a causa de morte Covid-19 e principalmente as causas respiratórias. Bom, e para falar sobre a legislação que trata do registro de óbitos aqui no país, eu recebo o registrador civil em Brasília, Dr. Frederico Henrique Viegas, que é integrante da Associação dos Notários e Registradores aqui do Distrito Federal. Dr. Frederico Viegas, seja bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Bom, acompanhamos na reportagem que o último ano de 2020 ele foi o mais mortal em relação às últimas 2 décadas. Tem relação direta, claro, com a Covid-19, mas eu queria que o senhor explicasse em relação aos números. A competência é dos cartórios, o médico que envia para o registro o dado de quem morreu por Covid-19 ou outra doença, outra causa? Bem, quando há o falecimento de uma pessoa, principalmente em hospitais, se faz uma declaração de óbito. Essa declaração de óbito ela é feita pelo médico ou pelos médicos, aonde, entre outras coisas que deve constar, é a causa ou as causas em que você tem o óbito de determinada pessoa. E, claro, que falando-se da Covid, o médico atesta que há Covid ou que há suspeita de Covid. Além disso, também, como bem se falou do portal da transparência da ARPEM, há um aumento significativo naqueles casos de morte por síndrome respiratória aguda grave, que vem também nas declarações de óbito firmadas pelos médicos. Bom o senhor falar sobre a competência, né, de cada órgão, porque há aí uma falta de conhecimento em relação à atribuição dos cartórios, né, sobre o número. Fala-se muito também sobre notificação, mas o senhor adiantou aqui para mim antes da nossa conversa ao vivo de que é difícil ter uma subnotificação? É difícil porque nós trabalhamos nos cartórios com as declarações. Quem declara é o médico. Essa declaração que vem, a declaração de óbito é um formulário do Ministério da Saúde, onde ali consta quais seriam as causas da morte. Então não há como, e se a gente vai fazer o registro do óbito, a gente bota todas as causas da morte no registro do óbito. Então não há como que nós possamos retirar alguma coisa ou inserir alguma coisa.
Vamos falar um pouquinho sobre legislação que trata desse assunto. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem até uma normativa, né, que prevê os prazos de registros de óbitos em casos excepcionais, tem uma regra específica. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. Bom, um pouco antes, nós temos uma lei federal, que é a Lei 6.015/73, tá, que no artigo 79 estabelece, tá, que os óbitos, por regra geral, devem ser registrados em até 24 horas. E pode haver exceção, por exemplo, se a pessoa mora num local que seja distante de um cartório. E então, você pode prorrogar esse prazo por até 15 dias. Então, o que fez o CNJ no início da pandemia? Editou um provimento, o provimento 93, e no provimento 93 ele estende, durante o período da pandemia, tá, da SARS-CoV-19, que todo e qualquer registro de óbito pode ser feito sem nenhuma punição para as pessoas em até 15 dias. Então, hoje, tá, a pessoa tem até 15 dias para fazer o registro do óbito sem nenhuma sanção, sem nenhuma dificuldade para qualquer pessoa. Quer dizer, os cartórios, eles também tiveram que se adaptar a essas novas medidas, a essa realidade que nós enfrentamos em 2019 em virtude da pandemia. E quais foram as outras medidas também, as outras regras que foram adotadas? Vocês trabalharam em conjunto com as autoridades governamentais? Sim. Eu vou primeiro falar do Distrito Federal e que quero crer que essas regras devem ser repetidas de maior ou menor medida nos outros estados. Logo no início da pandemia, a associação esteve com o secretário de saúde, com o governador do Distrito Federal, e se estabeleceu que nós, registradores civis, sempre que tivermos um óbito pela Covid-19, nós temos até 24 horas úteis para comunicar à Secretaria de Saúde para os fins que ela julgar adequados. Então, nós mandamos uma cópia da declaração de óbito, tá? Aonde foi registrado, tá? E a data que foi registrada. Mais uma vez, essa parceria é fundamental, né, para a gente mapear o que está acontecendo e atuar e combater a pandemia, né? Doutor Frederico Viegas, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço. E a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que um promotor de vendas que usava motocicleta para trabalhar não receberá adicional de periculosidade. A portaria do extinto Ministério do Trabalho, que garantia a parcela aos empregados do setor alimentício, ela foi suspensa em 2015. Na reclamação trabalhista, o empregado disse que usava a motocicleta para visitar os clientes e que após 6 meses na empresa, deixou de receber o adicional de periculosidade, embora continuasse exercendo as mesmas funções. A empresa sustentou que a portaria do extinto Ministério do Trabalho, que garantia o pagamento do adicional, foi suspensa em 2015 e, por isso, parou de pagar o benefício. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, entendeu que a norma se aplicava ao caso e reverteu a decisão de primeiro grau que havia negado o pedido do empregado. De acordo com o TRT, o artigo 193 da CLT reconheceu como perigosa a atividade de trabalhador em motocicleta e, por isso, a suspensão da portaria não afetaria o direito dos trabalhadores. A relatora do recurso de revista da distribuidora de alimentos na 8ª turma do TST, ministra Dora Maria da Costa, observou que o parágrafo 4º do artigo 193 da CLT tinha eficácia limitada, pois dependia de regulamentação do antigo Ministério e que a portaria que o regulamentou foi suspensa depois de sucessivas ações de representantes de empresas fabricantes de refrigerantes e distribuidoras de produtos industrializados na Justiça Federal. Por unanimidade, os ministros da 8ª turma entenderam que a empresa integra uma dessas categorias e consideraram indevida a condenação ao pagamento do adicional. E você vai ver no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça decide que a arbitragem tem prioridade para analisar contrato com cláusula compromissória. Você vai saber os detalhes no próximo bloco. Fique com a gente. Com
cidadã, a Constituição Federal é, para mim, a garantia de igualdade perante todos os outros brasileiros. Já como advogada trabalhista, a Constituição Federal é, para mim, a minha melhor conselheira. É a certeza que eu estou trazendo para a vida dos meus clientes a justiça social, que ela tanto defende e eu tanto acredito. E nesta próxima quinta-feira termina o prazo para que o eleitor que não compareceu no segundo turno das eleições de 2020 justifique a sua ausência. A Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, ela disponibilizou ferramentas para que o cidadão não precise nem sair de casa. É só acessar o sistema Justifica ou o aplicativo e-Título, que está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos Android e iOS. A justificativa ela também pode ser feita pelo título NET no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Para os eleitores do Amapá que não votaram no segundo turno da eleição para prefeito, o prazo para justificar vai até o dia 19 de fevereiro. E a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a arbitragem tem prioridade para analisar contrato com cláusula compromissória. A segunda turma estabeleceu que cabe ao árbitro decidir com prioridade em relação ao judiciário sobre questões em torno da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. A decisão foi tomada no julgamento de um caso em que uma fornecedora de energia, antes de uma solução arbitral, ingressou no Tribunal Regional Federal da 2ª Região para questionar contrato celebrado com a comercializadora brasileira de energia emergencial, posteriormente sucedida pela União. A empresa contestou a cláusula que fixou o dólar como índice de correção do preço da potência contratada, alegando não possuir equipamentos importados. No STJ, a segunda turma negou provimento ao recurso especial da fornecedora de energia e reafirmou a jurisprudência do tribunal sobre esse assunto. O relator, ministro Og Fernandes, lembrou que a precedência do juízo arbitral sobre o judiciário nos contratos com cláusula compromissória está prevista na lei de arbitragem. Ele afirmou que o princípio da competência-competência não pode ser afastado pela presunção de que não houve concordância expressa de uma das partes e pelo simples fato de o contrato ser de adesão. Ainda de acordo com o ministro Og Fernandes, cabe ao judiciário intervir de imediato em uma disputa arbitral apenas em situações excepcionais, o que não ocorreu nesse caso. No Rio Grande do Sul, o Museu Júlio de Castilhos, o mais antigo do estado, recebeu recursos do Poder Judiciário. O dinheiro vai permitir a restauração de parte do espaço físico e compra de equipamentos para proteger o acervo. O Museu Júlio de Castilhos completa em 30 de janeiro 118 anos resgatando a cultura e a história do Rio Grande do Sul através do seu acervo. São mais de 10 mil peças tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que se agrupam em uma ampla variedade de categorias. O museu está vinculado à Secretaria de Cultura do Estado, mas se mantém também através da captação de recursos para garantir o funcionamento. E para contribuir nesse processo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul destinou um aporte financeiro à instituição para o projeto Dois Dedos de Prosa. O valor de quase R$60 mil da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da comarca de Porto Alegre está proporcionando melhorias que asseguram a qualidade das peças e das estruturas que mantêm viva a memória do povo gaúcho. A gente consegue modernizar, ofertar segurança ao acervo, que é um aspecto primordial. Segurança no sentido de termos, por exemplo, as vitrines que nós estamos expondo, as peças têxteis e os leques, também outras peças, elas têm segurança de fechamento. A diretora do museu, Doris Couto, relata que o projeto foi destinado à produção de mobiliário expositivo. Também foi possível a colocação de laminado na sala de acesso onde se encontra o piano. A verba destinada pelo TJRS permitiu ainda trazer ao público a exposição Narrativas do Feminino,
que apresenta a contribuição das mulheres no desenvolvimento sociocultural do Rio Grande do Sul entre 1850 e 1950. Em contrapartida aos recursos recebidos, o museu se propôs ainda a realizar uma capacitação sobre o papel e a operação da instituição, que culminaria com uma exposição. Por conta da pandemia, o projeto foi readequado e o conteúdo está sendo produzido por meio de material audiovisual. Todo o apoio que vem, ele acaba contribuindo de alguma forma para que os indícios dos nossos antepassados, né, o próprio processo de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, ele possa ser apresentado e melhor explicitado a partir do acervo do museu. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã. Ótima tarde para você. Tchau, tchau.